farinha de trigo, 3 ovos, banha, manteiga com sal. Se você estiver usando manteiga com sal, não ponha sal na massa. Se a manteiga for sem sal, você pode colocar 2 colheres de sal na massa. Os ingredientes para o recheio, eu estou usando essa carne desfiada, carne seca, mas você pode fazer com frango desfiado ou outro tipo de carne também. Eu estou usando essa aqui, que ela vem assim na caixinha. Vou precisar também de requeijão cremoso, 2 cubos de caldo de carne, orégano, salsinha picada, cebola picada, dente de alho picado. Na verdade, aqui eu estou usando 5 dentinhos de alho, mas você pode usar menos, ou se você não gostar de alho, não precisa de usar, ou você pode amassar, enfim. 2 tomates grandes picados. Eu uso ele com pele, com semente, do mesmo jeito, mas se você preferir, você pode tirar a pele e tirar a semente também. Vou usar também 2 colheres de sopa de óleo, ou você pode usar azeite também, normal, qualquer tipo de, ou manteiga. Eu vou começar preparando esse recheio, colocando um pouquinho de óleo, né? Aproximadamente 2 colheres de óleo. E em fogo baixo, eu vou dar uma douradinha no alho. Vou colocar o alho, vou dar uma douradinha. Após ter fritado o alho, pessoal, eu vou colocar a cebola. Eu gosto de bastante cebola. E vou deixar essa cebola dar uma douradinha. Agora que essa cebola deu uma... Na verdade, não é ela dourar, é ela ficar meio transparente, assim. Só pra... Ela solta um pouco da água dela, né? Pessoal, vocês não imaginam o cheiro delicioso que está aqui. Nossa, eu adoro. Ela vai ficar assim, né? Mais amolecida, mais molinha essa cebola. Se você quiser, você pode até tampar um pouquinho assim, com a tampa e deixar alguns minutinhos. Eu já fiz isso, já deixei ela tampada alguns minutinhos. Agora, eu vou colocar o tomate. Como eu disse pra vocês, eu uso ele com pele e com semente mesmo. Eu vou colocar o tomate. Gente, fica assim, ó, uma delícia. Eu dou uma baixadinha no fogo só pra não queimar. E eu vou dar uma tampadinha e vou deixar esse tomate soltar um pouco da água. Agora que o tomate já soltou bastante água, já ficou bem molinho, assim, junto com a cebola, eu vou colocar... Eu gosto de colocar 2 cubos de caldo de carne. E vou acrescentar também a salsinha. Você pode colocar cebolinha, enfim, só pra dar um verdinho, uma corzinha nesse... Olha como que vai ficar bonito, pessoal, essa mistura. Nossa, fica lindo e super gostoso também, né? Que é o mais importante. Então, eu dou uma mexidinha assim. Vou tampar um pouquinho só pra deixar esse caldo de carne amolecer. E coloco por último a carne. Vou colocar um tiquinho de orégano também, pessoal, porque eu sempre coloco orégano nas minhas receitas. Eu acho que eu coloco orégano em tudo. Todas as minhas comidas ficam com gosto de pizza, porque eu sempre coloco orégano. Dou uma mexidinha. Pessoal, vocês não sabem o cheiro que tá aqui. Tá muito bom esse cheirinho. Nossa, muito bom mesmo. Tá dando água na boca. Eu vou colocar a carne seca, que
Eu já abri o pacotinho, ela vem assim, ó. E eu vou colocar toda a carne seca. Vou mexer e vou tampar para dar uma incorporada. Eu vou colocar um pouquinho de massa de tomate, só para dar uma corzinha vermelhinha. Eu tinha metade de uma massa de tomate dentro da geladeira e vou colocar essa massa de tomate, dar uma mexidinha e está pronto o nosso recheio, pessoal. E os ingredientes ficam assim ao critério de vocês. Por exemplo, se quiser fazer frango desfiado, ou um molho de carne moída, ou 4 queijos, sei lá, calabresa, fica muito gostoso também. E essa massa também serve para colocar, fazer empadinha. Esse é um empadão, né? Mas serve para fazer uma empadinha também. Gente, olha só esse molho. Não, sério. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Gente, vocês não imaginam o cheirinho. Nossa, tá me dando até água na boca. Bem, agora que o molho já ficou pronto, eu vou desligar o fogo e vou deixar ele esfriar pra gente não pôr ele quente na nossa massa. Eu vou até deixar ele com a tampa aberta pra ele esfriar mais rápido. E vou deixar ele também em cima da pia. Em cima da pia. Agora vamos pra massa. A receita pede para usar 1 kg de farinha de trigo. E eu já coloquei aqui a farinha de trigo dentro da vasilha. Pessoal, essa vasilha não tá suja não, tá? Ela só tá manchada assim porque eu cozinhei beterraba nela e manchou. Enfim. Eu coloco a farinha. Na outra receita que eu fiz, eu coloquei 1 colher de sal, misturei com a farinha e agora eu vou para os outros passos. Porém, a massa ficou um pouco salgada porque eu estava usando manteiga com sal. Como hoje eu vou usar manteiga com sal de novo, então eu não vou acrescentar o sal na farinha. Mas se você estiver usando manteiga sem sal, você pode acrescentar 1 colher de sal e dar uma mexidinha. A receita manda 1 kg de farinha para receita. Porém, eu coloquei aqui só metade e vou acrescentando a manteiga gelada. E depois vou vendo se vai precisar de mais farinha ou não. Primeiro, essa etapa é só isso. Acrescentar a manteiga gelada. As quantidades, tudo direitinho, vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para ficar mais fácil para vocês. Então, eu vou misturando agora com a ponta dos dedos. Até formar uma farinhazinha. Essa parte é meio agonienta, pessoal. Eu confesso para vocês que eu fico um pouco agoniada de ficar com a minha mão assim, toda melequenta, mas como uma boa cozinheira, né, pessoal, eu tenho que colocar a mão na massa. Já já eu volto para mostrar para vocês como ficou. Eu já misturei bem com a ponta dos dedos e tem que ficar com essa consistência aqui, como se fosse uma farofa. Mas essa farinha, se eu apertar ela assim, você vê que a massa fica, né, ela une, ela gruda. Porém, ela também esfarinha. Ela tem que ficar com essa consistência. Você vai amassando assim com a ponta dos dedos até dar a consistência. Como eu disse pra vocês, a quantidade, todas as quantidades vão estar aqui no box de informação desse vídeo, ok? Bem, agora, pessoal, é a hora de colocar a banha.
Eu comprei essa banha aqui no supermercado, que é uma banha de 1 quilo. Então, eu já fiz uma receita com ela e agora eu vou fazer. Ela dá pra fazer muita receita mesmo. E assim, eu vou usar mais um pouquinho dessa banha aqui. Eu não sei dizer pra vocês se a gordura vegetal, ela substitui a banha. E também não sei se é a mesma coisa, porque quando eu fui comprar no mercado, tava escrito assim, gordura vegetal. E um desenho de um sorvete, enfim. Eu não sei se é só para sorvete ou se serve também para outras receitas. Essa massa de torta, pessoal, serve para qualquer torta e para empadinha também, ok? Então, eu dou uma apertadinha assim, ó, e vai saindo. Eu tenho um pouco de nojo, pessoal, de pegar, mas só que eu tenho que fazer receita, né? Eu vou usar mais ou menos uma quantidade assim, menos a metade, depois eu vejo se vai precisar de mais. Eu vou colocar aqui dentro da vasilha, aqui. Nós vamos usar um ovo inteiro e uma gema. Eu vou colocar o ovo juntamente com a gema. Vou pegar um garfo. Vou dar uma misturadinha, uma batidinha nesse ovo. Colocar um pouquinho de água gelada. Como se fosse aproximadamente 1 colher de água gelada. Assim. Dá mais uma mexidinha. Vou abrir um buraquinho aqui. Vou acrescentar o ovo. Só pegar uma colher. Desculpa, pessoal, o barulho, é que eu joguei o garfo lá longe, dentro da pia. E agora que eu vou acrescentar a banha, em temperatura ambiente, vou acrescentando a banha e também vou pôr a mão na massa. Vou amassar e acrescentando a banha e amassando até formar uma massa lisa. Lisa mesmo. Agora é mão na massa, pessoal. Olha só, pessoal, como que a massa já ficou. Olha só a consistência, a textura dela. Só que eu vou amassar mais um pouco. Eu até limpei a bancada aqui. Vou colocar essa massa aqui para facilitar eu amassar, até ela ficar bem lisa, bem consistente. E tem que pôr força. Com essa massa aqui, vocês fazem todo tipo de torta, de empada, salgado. Ela é super fácil, essa massa. E o recheio fica assim, ao gosto mesmo de cada pessoa. Eu gosto muito de carne seca, então eu fiz esse recheio de carne seca, mas você pode fazer com frango desfiado, pode fazer com linguiça calabresa, pode fazer com napolitana, torta napolitana, 4 queijos, enfim, pessoal. Pode fazer um molho de carne moída também, que fica uma delícia. Ela fica muito boa, bacalhau desfiado também. Deve ficar ótimo nessa massa. Bem, pessoal, e a massa, ela fica nessa consistência. Olha que massa bonita, pessoal. Bem, para abrir é um outro segredo.
Eu prefiro abrir no rolo, só que o meu rolo é de madeira e ele tá um pouco soltando ferpinhas na madeira, e então eu não vou usar o rolo. Para abrir essa massa, ou você pode, né, pegar a massa e ir apertando assim na forma, fazendo assim que ela vai abrindo, ou você pode abrir em um plástico. Bem, eu vou abrir na forma e a tampa da massa eu abro em um plástico. Então eu vou dividir mais ou menos a massa em dois, assim, para ser uma parte ser a tampa e a outra ser a base. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu faço. Vou reservar essa massa aqui, que vai ser a tampa da nossa torta, e essa aqui, que é a base. Bem, eu pego uma forma, eu pego a forma, eu pego a massa e vou apertando, apertando com a ponta do dedo, apertando, 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 para fazer a base. Importante também, pessoal, ir subindo aqui na beirada, na borda, tá, pessoal? Então eu vou fazer isso e já volto. Agora que eu já forrei a forma com a massa inteira, lembrando de deixar a massa também assim nas bordas, para poder ajudar. Essa massa é bem fácil, é só você colocar e empurrando. A outra metade da massa tá aqui para poder fazer a tampa da torta. Antes disso, de tampar, nós vamos rechear essa torta. Aqui, outra coisa bem importante, pessoal, é deixar a base um pouco mais grossinha, para não ter perigo da torta rasgar, da torta furar na hora que tiver assando, ok? Então agora vamos colocar o recheio. Vou colocar o recheio de carne seca, aquele recheio que a gente fez. Vou colocar todo o recheio. Agora que a gente colocou o recheio da carne seca, eu vou colocar o requeijão cremoso. Na outra torta que eu fiz, eu usei o requeijão cremoso inteiro. Vamos ver se essa... Vou usar o requeijão todo. Vou fazer a tampa da massa, a tampa da torta, ok? Vou deixar a torta aqui do lado. Eu pego um saquinho limpo, supermercado mesmo, eu rasguei ele assim, fica mais fácil. Saquinho de supermercado mesmo, que você tem em casa, ele tá limpo, tá, pessoal? Vou fazer assim só pra ficar dançando na forma. Quem não tem cão, caça com gato, né, pessoal? Então, vamos lá. Vou abrir essa massa na forma, assim, igual eu fiz com a outra. Porém, que a outra eu não precisei do plástico, porque essa massa, ela já gruda na forma. E agora, essa daqui eu vou precisar do plástico para poder tirar dessa forma, né? E levar para nossa torta. Agora que eu já abri, eu pego a torta. Vou pegar com todo o cuidado do mundo o plástico.
pessoal, fica bem mais fácil, porém ainda sobra algumas... Ela deu uma quebradinha aqui do lado. Aí é só eu dar uma ajeitadinha nela. Dar uma fechadinha aqui. Onde sobrou, eu ponho aqui assim. Agora, pessoal, eu vou dar uma passadinha, um pouco de gema aqui assim. Pessoal, não tem pincel, eu vou passar com a mão mesmo, só pra dar uma corzinha na torta. Dá uma espalhadinha. E vou levar a torta pra assar.